O mundo está repleto de diversidades, principalmente entre as pessoas. Então, é comum a gente ver indivíduos completamente diferentes de nós. Só que alguns costumam ser tão diferentes que suas peculiaridades chamam mais a atenção. Meu nome é Ivan Lima e eu vou mostrar para vocês algumas pessoas que têm habilidades ou características diferentes de tudo que vocês já viram na vida. Que tal começarmos falando sobre Slaviša Pajević? Natural da Sérvia, esse homem parece ter um superpoder, o que faz ele ser chamado de Homem Elétrico. Ele tem a habilidade, se é que podemos chamar assim, de suportar a alta tensão sem sentir dores ou se machucar. Ele descobriu essa característica quando tinha apenas 17 anos e desde então ele viveu demonstrando seu poder incomum. Para vocês terem uma ideia, tensões de 50 volts podem causar níveis perigosos de eletricidade passando pelo nosso corpo. Mas no caso de Slaviša, seu corpo pode suportar muito mais que isso. Se não houvesse registros ou imagens do homem, ninguém acreditaria. Em 1983, Slaviša entrou para o Guinness Book pela primeira vez, ao suportar uma descarga de incríveis 20.000 volts. Você tem ideia do quanto essa descarga é forte? Deixa eu fazer um comparativo. Você já deve ter tomado um choque na tomada de sua casa ao menos uma vez na vida, certo? Pois é. Sua casa provavelmente tem voltagem 110 ou 220 volts. No caso de Slaviša, ele tomou uma descarga de 20.000 volts, uma voltagem quase 100 vezes mais forte do que a da sua casa. Depois, em 2003, ele bateu outro recorde, ao conseguir aquecer um copo de água a 97 graus Celsius, em apenas 1 minuto e 37 segundos. Ele também é capaz de acender lâmpadas, cozinhar salsicha e até mesmo colocar fogo em algum líquido inflamável. Para alguns especialistas, esse superpoder de Slaviša pode ser explicado por causa de alguma alteração genética. Outra pessoa com uma característica curiosa e que está fazendo muito sucesso nas Filipinas é Alexandra Siang. Ela é uma estrela das redes sociais e soma um número assustador de seguidores, além de ser atriz. Nascida em 2005, atualmente ela deve estar com 14 ou 15 anos. E mesmo sendo tão nova, Alexandra já fez dezenas de filmes e séries famosas em seu país. Mas o que há de diferente com essa garotinha? Bom, o caso dela vem chamando a atenção pelo fato dela ter tamanho e voz de uma menina de 7 anos. Porém, ao mesmo tempo que seu corpo desenvolveu de forma muito rápida. Às vezes você acha que ela realmente tem 15 anos, mas se olharmos com mais atenção, ficamos confusos. Mas existe uma explicação para essa característica da garotinha. Ela sofre de histiocytose das células de Langerhans, um tipo de câncer, onde as células do sistema imunológico, chamadas de células de Langerhans, se acumulam no corpo. Esse tipo de condição afeta o crescimento humano na maioria dos casos. Ela sofre com essa condição desde que tinha 1 ano de idade. E apesar de já ter sofrido bullying, Alexandra conseguiu dar a volta por cima. Não é à toa que ela é uma celebridade nas Filipinas. Bom, agora, em vez de falar de apenas uma pessoa, eu quero falar de 3 ao mesmo tempo. Ao olhar para essa foto, qual idade você acha que essas 3 mulheres têm? E aí? Qual é o seu chute? 20, 25, 30? E se eu te falar que elas têm 41, 40 e 36 anos? Você acreditaria? As irmãs Xiu, Lure, Fei Fei e Sharon. E são web celebridades em Taiwan. E um dos motivos para serem tão famosas é justamente por suas aparências jovens. A mídia de Taiwan chama as meninas de família das idades congeladas. E para fazer jus ao nome, a mãe delas, de 63 anos, também tem uma aparência bem jovial.
Em entrevista a um site norte-americano, as irmãs também garantiram que o pai, de 74 anos, também é muito conservado, mas que não gosta de aparecer em fotos. Fei Fei, de 40 anos, tem 2 filhas, uma de 8 e outra de 10 anos. Luri, de 41, é designer de interiores e blogueira de moda. Já a mais nova, Sharon, se dedica à carreira de modelo. Mas então, qual é o segredo para essas moças parecerem tão jovens? Além de boa genética da família, elas mantêm alguns cuidados. Uma delas diz que todas as manhãs consome entre 300 a 500 ml de água morna, e ela faz isso há incríveis 10 anos. Ela também diz que nunca pula as refeições e que costuma caprichar no café da manhã. Além disso, elas evitam refrigerantes, cigarros, comidas picantes e uma delas afirmou ainda que é vegetariana. E todas elas têm 2 hábitos em comum. Elas bebem muita água e cuidam da pele regularmente. E sobre o Benjamin Button da vida real? O que você já ouviu falar sobre ele? Para quem não sabe, Benjamin Button é um personagem da ficção que nasce idoso e rejuvenesce à medida que o tempo passa. Um caso bem parecido com o de Bayezid Hossain, um garotinho que vive ao sul de Bangladesh. Quando ele tinha apenas 4 anos de idade, a aparência do garotinho era de um homem de 80. Ele sofre de dores intensas nas articulações, tem problemas na hora de urinar e seus dentes, de tão fracos, quebram com muita facilidade. Os médicos acreditam que o garotinho sofre de progeria, uma doença que faz as crianças envelhecerem de forma muito rápida. O distúrbio, inclusive, inspirou o filme que eu acabei de citar. Infelizmente, pessoas com essa condição não costumam ter uma vida muito longa. Agora, vou falar de um caso que, ao menos para mim, é o mais interessante do nosso vídeo. Uma mulher chamada Jill Price foi uma das primeiras pessoas que apresentou hipertimesia e que foi estudada. Essa condição, também conhecida como memória autobiográfica altamente superior, faz com que ela se recorde de todos os eventos autobiográficos. Mas não é apenas lembrar do acontecimento, não. Ela sabe cada mínimo detalhe do que aconteceu. Price percebeu que tinha uma memória fantástica com apenas 12 anos de idade. E aos 14, ela disse que sua recuperação da memória passou a ser algo involuntário. Como ela mesmo disse, enquanto conversa com outra pessoa, ela fica pensando em algo que aconteceu em dezembro de 1982. Por exemplo, 17 de dezembro de 1982. Exatamente uma sexta-feira. Estranho, não é? Desde 5 de fevereiro de 1980, quando ela tinha 14 anos, Jill se recorda exatamente de como foram todos os dias, até a atualidade. Para muitos especialistas, esse fenômeno é algo parecido com o que acontece com as pessoas que têm TOC, ou transtorno obsessivo-compulsivo. E sua memória é um subproduto de fazer anotações, compulsivamente, em diários. É certo que Jill deve ter tido alguma vantagem nos estudos, mas existem algumas coisas que é melhor a gente apagar da nossa memória. Agora, eu quero apresentar para vocês um menino prodígio que vai causar inveja em muita gente. Com quantos anos você entrou na faculdade? E com quantos anos você se formou? Pois é. Recentemente, um menino chamado Laurent Simons quase conseguiu a façanha de se formar na faculdade com apenas 9 anos de idade. Infelizmente, no final do ano passado, ele abandonou o curso de engenharia elétrica na Universidade de Tecnologia de Eindhoven, na Holanda, quando estava prestes a se formar, por causa de uma disputa em relação à data de conclusão do curso entre seus pais e a instituição. Ele tomou conta das manchetes de todo mundo quando anunciou que se formaria em dezembro de 2019, mas a universidade informou que o garotinho belga só acabaria a faculdade na metade de 2020, pois ainda precisava passar por algumas aprovações para conseguir o diploma.
Lawrence Simons tinha 4 anos quando entrou na escola primária. E antes de seus colegas chegarem ao ensino médio, ele chegou à universidade. Depois de passar pelo ensino fundamental, Lawrence acelerou o ritmo e concluiu, em apenas 1 ano, as séries do 2º período ao 6º ano. Depois disso, ele precisou de 18 meses para finalizar o que os outros estudantes costumam gastar em seus 18 anos. Quando tinha 8 anos, ele tirou 6 meses de descanso. 8 meses depois, ele ingressou na faculdade. Vindo de uma família de médicos, Lawrence afirma que pretende estudar medicina e fazer PhD. Mas, infelizmente, ele não conseguiu se formar. Parece que o pai do garoto não aceitou a alteração das datas e insistiu para que o filho se formasse com 9 anos de idade. A família então decidiu que o garoto deixasse a faculdade, pois uma instituição nos Estados Unidos ofereceu uma bolsa de doutorado. A Universidade Holandesa apenas lamentou o ocorrido, principalmente por ter perdido um talento ímpar. Atualmente, a pessoa mais jovem do mundo a conseguir se formar em uma universidade é o norte-americano Michael Kearney, que se formou em antropologia aos 10 anos e 4 meses de idade. Essas foram algumas das pessoas com habilidades peculiares. E você, tem alguma? Eu me despeço por aqui. Até a próxima. Tchau!